Bem, pessoal, nesses hardwares existe um deles que são as placas-mães, que poderá ser que alguns de vocês já conheçam o que é uma placa-mãe. Como o próprio nome diz, mãe vem de quê? É aquela peça fundamental, é uma das principais peças de um computador. Para ficar melhor de vocês entenderem, eu fiz questão de trazer aqui um exemplo de placa-mãe. Esse aqui é um exemplo de placa-mãe. Podem ver que as suas conexões, que são as conexões que vocês visualizam no computador de vocês, que no caso aqui eu tenho uma conexão PS2 tanto para mouse como para teclado, a portinha VGA, duas USBs, mais duas USBs, aqui o conector RJ45 para a placa de rede, que isso aí nós vamos conhecer na aula de rede, as entradas de áudio e a parte de componentes, que tem aqui capacitores, CIs, que são circuitos integrados, e outros transistores e outros mais. Bem, pessoal, para que eu consiga conectar alguma outra placa nessa placa-mãe, nesta placa-mãe, por exemplo, exemplo de uma placa, essa placa aqui de gravação de vídeo. Ela é uma placa receptora de câmeras de segurança. Para que eu possa conectar essa placa nessa placa-mãe, eu preciso de quê? Eu preciso utilizar de uma coisa aqui que nós chamamos de quê? De slot. E esses slots, existem alguns tipos dele, como eu coloquei no slides. O PCI, que é um dos mais comuns, e hoje em dia o PCI Express. Então, se vocês verem no caso essa placa aqui, que é uma placa PCI, para que eu conecte ela na minha placa-mãe aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho o meu slot. Então, ó, eu encaixei aqui, ó, nessa parte branca, é o slot que eu encaixei a minha placa. Então, tá vendo aí? Então, essa conexão aqui, deixa eu tirar aqui novamente. Isso aqui nós chamamos de quê? De slot. Que eles podem ser os slots tanto PCI como PCI Express e outros que vocês podem encontrar. Bem, essas placas mães também elas podem ser do tipo off-board e on-board. O que seria uma placa-mãe on-board? No início eu mostrei aqui para vocês que essa placa-mãe, ela tem aqui, além do meu teclado, do meu mouse, ela tem aqui saída de vídeo, placa de rede, eu tenho aqui, ó, saída de rede, e tenho saída de áudio. Quer dizer o quê? Que para que esse áudio saia dessa placa, para que essa placa de rede transmita informações
para que esse vídeo transmita um sinal de vídeo, eu tenho que ter internamente nos componentes dessa placa uma placa de vídeo integrada na placa-mãe. Para que eu tenha o áudio funcionando, eu tenho que ter uma placa de áudio, uma placa de som integrada na placa-mãe. E do mesmo jeito assim para a placa de rede. Então, pessoal, quando se diz que a placa-mãe é uma placa on-board, quer dizer o quê? Que ela é uma placa que tem nela algumas outras placas integradas, como no que nós mostramos. Essa que nós mostramos, ela tem integrada nela o que? A placa de vídeo, a placa de áudio e a placa de rede. Já a placa off-board, ela é uma placa que não tem nenhuma outra placa integrada nela. Ela trabalha apenas para fazer o que? O gerenciamento, o processamento dessas outras placas que estão conectadas a elas através de que? Dos slots. Qual a vantagem entre uma placa off-board e uma placa on-board? A vantagem é que essas placas off-board, elas têm a maioria delas, uma performance, um processamento melhor. Pois as outras funcionalidades, como o áudio, o vídeo, a rede, fica de responsabilidade das suas placas respectivas. No momento que eu coloco a responsabilidade da transmissão de dados na rede por uma placa de rede, automaticamente a minha placa-mãe não vai ter a responsabilidade de fazer esse gerenciamento, fazendo com que ela tenha uma performance melhor. Então, as placas off-boards são placas que têm uma melhor performance comparado às on-boards, que possuem todas essas outras placas integradas à mesma placa-mãe. A diferença também que você vai ter é que, se você for montar um computador utilizando a placa off-board, você vai gastar mais. Por quê? Porque você vai ter que comprar as outras placas para que você consiga montar o computador. Diferente da on-board, que ela por si só, como já vem com as outras placas integradas nela, você vai passar o que? A economizar na formação desse equipamento, na montagem desse equipamento. E vamos ter também aí, pessoal, as memórias, como nós falamos. As memórias, elas podem ser memórias temporárias, que no caso são as memórias voláteis, que só conseguem armazenar as informações quando existe a presença da energia. E as memórias permanentes, que são as memórias não voláteis, que independente de ter ou não energia, elas irão manter as informações, os dados. Bem, nessa pirâmide aí nós vimos de baixo para cima, que eu vou ter lá na base da pirâmide, eu tenho o que? A memória secundária, que são meus discos rígidos. É um exemplo de memória secundária. Na sequência, na camada acima, eu tenho o que? Minha memória principal, que são o que? A memória RAM. E eu tenho depois, acima disso, a minha memória cache e os meus registradores, que isso aí já estão a níveis de processador. Se eu for fazer uma comparação da base da pirâmide ao topo, que no caso estão os registradores, eu vou ter o que? Nos meus registradores, no topo da pirâmide,
eu tenho uma memória de um alto custo, de um valor maior financeiramente, mas que uma capacidade de processamento, um desempenho maior. Mas em compensação, por mais que os registradores nessa pirâmide sejam as memórias que têm um poder maior de velocidade, em compensação elas têm uma baixa capacidade. Comparado à minha memória secundária na base da pirâmide, que eu tenho uma capacidade maior, mas em compensação uma baixa velocidade, e já positivamente eu tenho um baixo custo, que no caso eu consigo comprar um disco rígido de uma capacidade bem maior do que uma de registrador, com um custo muito menor do que se eu fosse comprar um registrador, que já que não existe registradores com a capacidade dos discos rígidos. Mas se for fazer essa comparação, seria isso. Quanto maior a velocidade, maior o meu custo e menor a minha capacidade. Quanto mais baixo o custo, mais baixa a velocidade, mais em compensação, maior a minha capacidade da minha memória. E eu tenho também, pessoal, os microprocessadores nesse hardware, que são os circuitos integrados que realiza a tomada de decisões e os cálculos. Então, pessoal, o processador, ele está aqui, ó, ele fica conectado. Deixa eu abrir aqui o slot dele, o socket. Ele fica conectado aqui, ó. Aqui eu coloco o meu processador, que é um circuito integrado, fecho isso aqui, dependendo do tipo de placa-mãe, travo e ele está aqui, ficaria travado. Em cima disso eu boto o que? Eu boto o meu cooler, que é o que? Ele vai ter um dissipador, vai ser um dissipador de calor, uma peça de alumínio que coloca aqui em cima junto com o ventilador, uma ventoinha que fica refrigerando esse processador, porque ele é um circuito integrado que gera muito calor. Diante disso, pessoal, hoje em dia os processadores, como vocês já podem ter visto no mercado, existem os processadores os mais conhecidos, que são os processadores da marca da Intel, e os processadores da AMD, que nós vamos ter da Intel os processadores Dual Core e os Core 2 Duo, que vão ter aí os processadores também da linha i, que é o i5, o i7 e por aí vai. A diferença desses processadores de um para o outro é que esses processadores, se você ver na nossa tabela, os i's são processadores onde eles têm, no caso aí o i5, ó, você vai ver na primeira linha que são processadores que tem o que? 2 núcleos, que tem uma memória cache, no caso esse modelo aí, de 4 MB. Então, pessoal, hoje em dia eu vou ter processador de 1 ou mais núcleos. Quanto maior o poder de processamento desse circuito integrado, quanto maior a quantidade de núcleos, quanto maior vai ser o valor financeiro desse circuito integrado, que no caso é um microprocessador, que é responsável por todas as decisões, todos os cálculos que envolve o computador. Quando eu mando executar um software, ele é executado no processador, os cálculos são feitos no processador. Ele é o que? Ele é o cérebro, ele é o comandante, é uma das peças mais importantes do computador.
É como se eu fizesse analogia ao ser humano, ele seria o cérebro da máquina. Ele é um circuito integrado que realiza a tomada de decisões e os cálculos. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi uma aula light, uma aula leve. A aula anterior foi uma aula bem ampla. O material dessa aula vocês vão encontrar naqueles 2 arquivinhos PDFs que eu enviei para vocês. Devem já estarem cadastrados na plataforma. Só dá uma lida que com certeza vocês vão conseguir resolver a lista de exercício. Então, para que a aula não fique grande, não fique pesado o arquivo, pessoal, até a próxima, a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Bons estudos.